Imagine comigo se o maior inimigo que nós enfrentamos na vida cristã não estivesse fora de nós, mas dentro do nosso próprio coração. Essa é uma daquelas perguntas que imediatamente faz a gente parar para pensar. Estamos acostumados a olhar para fora, para os inimigos visíveis, para as dificuldades externas, mas a Bíblia nos convida a refletir sobre algo ainda mais profundo, o inimigo eterno. Jeremias 17, verso 10 declara: Eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Essa frase é como um espelho incômodo, porque ela nos mostra que o problema não é apenas o mundo que nos cerca, mas o coração que nós carregamos aqui dentro do peito. Sabe, a história de Josué capítulo 7 ilustra o ponto de vista dessa maneira vivida. Israel tinha acabado de atravessar o Jordão e conquistado Jericó. Uma vitória milagrosa, impossível aos olhos humanos talvez, mas logo em seguida, diante de uma cidade pequenininha chamada Ai, o povo experimenta uma baita derrota. Como isso é possível? Não fazia sentido militarmente. Eles tinham mais força, mais confiança, mais experiência, mas lhe faltava algo essencial: fidelidade interior. A queda de Israel não começou nos muros de Ai, mas dentro do acampamento, dentro do coração de Acã. O maior inimigo não eram as muralhas cananeias, mas a desobediência escondida, o pecado cultivado em silêncio. É por isso que Agostinho dizia: aquele que se vence a si mesmo é mais poderoso do que aquele que conquista uma cidade. Vencer o nosso coração pecaminoso é mais difícil do que talvez conquistar uma cidade inteira. Esse princípio atravessa todas as Escrituras. Paulo, em Romanos 7, confessa a luta interna, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse pratico. Sabe, um teólogo puritano disse uma vez assim: aquele que não mata o pecado será morto por ele. E Ellen White reforça esse mesmo pensamento quando ela escreve: o maior inimigo do ser humano é o próprio eu. É como se todos esses ecos convergissem em um só ponto. Antes de vencer os gigantes externos, nós precisamos vencer a rebelião secreta que está instaurada no nosso coração. Se nós formos honestos, a gente vai reconhecer que temos um ai em nossa história. Derrotas inexplicáveis que revelam não uma falta de recursos ou estratégias, mas uma falta de entrega. Muitas vezes nós oramos pedindo que Deus derrube as muralhas do lado de fora, mas Ele está esperando que nós abramos mão dos ídolos que nós guardamos aqui dentro. Bonhoeffer uma vez disse: quando Cristo chama um homem, Ele convida esse homem a vir e morrer. Essa morte não é física, mas principalmente a morte do eu, dos desejos secretos, das vontades que nós colocamos acima da vontade de Deus. E aqui surge um gancho poderoso. Como lidar com esse inimigo interno sem cair na desesperança? Porque a verdade é que sozinhos nós somos incapazes de sondar o nosso próprio coração. É por isso que Davi faz uma oração no Salmo 139 dizendo assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. O convite é para a rendição. Não se trata aqui de lutar com as nossas próprias forças, mas de permitir que o Espírito Santo revele e trate essas raízes escondidas. Richard Foster, uma vez ele escreveu: a verdadeira transformação começa quando nós paramos de tentar controlar a nossa espiritualidade e permitimos que Deus faça em nós o que só Ele pode fazer. Quando nós olhamos para Israel, nós vemos que a presença do guerreiro divino era o que realmente garantia a vitória. Não eram os números nem as estratégias, mas a aliança obediente com Deus. Do mesmo modo, na caminhada cristã, não são os nossos talentos, diplomas ou técnicas de persuasão que nos garante um triunfo, mas a presença viva de Cristo em nós, do Santo Espírito na nossa vida. Paulo afirmou em Gálatas 2, verso 20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa é a única forma de vencer o inimigo interno. Deixar que outro habite em nosso lugar, se render completamente a Deus. Talvez o maior campo de batalha aqui não esteja nas notícias que nós vemos ou nas lutas que nós travamos no trabalho, na família ou na sociedade.
O maior campo de batalha está no coração humano. C.S. Lewis, em seu livro Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, alerta o seguinte: Satanás não precisa levantar exércitos contra nós se ele conseguir plantar sementes de orgulho, inveja, autossuficiência dentro de nós. O diabo sabe que quando o pecado encontra espaço dentro do nosso coração, a derrota externa é só questão de tempo. Mas a boa notícia é que o Evangelho ele não nos deixa reféns do inimigo interno. Cristo já venceu por nós. Ele é o novo Josué que entra em nosso acampamento, revela o pecado escondido, mas também nos oferece perdão e renovação. A vida cristã é uma jornada constante de recomeços, de arrependimento diário, de uma entrega renovada. Não há vitória verdadeira sem rendição total. Como disse John Stott, antes de podermos seguir a Cristo, devemos negar a nós mesmos. Antes de carregarmos a cruz, devemos renunciar ao eu. Por isso hoje, o convite é claro. Não subestime esse inimigo interno que você carrega. Reconheça ele, confesse ele e principalmente entregue o seu coração a Cristo. A vitória que parece impossível, ela não depende da sua força, mas da presença desse Deus, desse Espírito Santo dentro da nossa vida. E se você se pergunta se vale a pena essa rendição, se lembre de 1 Pedro, capítulo 1, o verso 4. Existe uma herança incorruptível reservada nos céus para você. E enquanto nós estivermos nessa fronteira, nossa fidelidade será testada. Mas, se rendidos a Jesus Cristo, podemos ter uma certeza: o inimigo interno não terá a última palavra na nossa vida. A última palavra sempre será de Cristo. A vitória, a graça e a vida eterna sempre vem dele. O que você está precisando controlar na sua vida, mudar? O que você está precisando controlar no seu coração? Entregue o seu coração a Deus. E se essa mensagem falou a esse coração, eu quero te convidar a continuar essa jornada comigo. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir sobre a vitória contra esse inimigo interno. E nos comentários escreva assim: eu escolho a Cristo. E assim nós vamos juntos testemunhando que a maior batalha já foi vencida por Cristo em nosso lugar. Eu quero orar por você, mas eu te peço mais uma vez, se inscreva aqui para que esse vídeo chegue ainda mais longe. E hoje eu quero entregar a minha e a sua vida, o meu e o seu coração para Cristo. Vamos orar? Querido Deus, por favor, Pai, tome o nosso coração, transforme o nosso coração, transforme a nossa história, a nossa vida, para que nós possamos entregar esse coração constantemente ao Senhor. Limpa ele, transforme ele em um coração de carne mais uma vez, tire essa pedra que o cobre e nos ajude a vencer esse inimigo interno. Fica conosco, com essa pessoa que está aqui comigo, que a vida dela seja transformada hoje em Teu nome. Amém. É isso aí. Até o próximo vídeo, se inscreve aqui no canal e a gente se vê.